Boa tarde, pessoal que acompanha nosso canal. Estamos aqui no Campus 2 da Unifesp, no terceiro dia da jornada de estudos em matemáticos. Estamos aqui com o professor Gileno Rocha, que ele é professor participante do Clube de Xadrez de Marabá. Ao meu lado temos a professora Claudete Marques de Medeiros, participante da SEDUC. E temos também a professora Renata Lourinho da Silva, que é a professora aqui na Unifesp. É um prazer estar com vocês. Temos também a Sherida, que é uma das nossas repórteres também. E quero começar parabenizando os três pela palestra. E queria começar direcionando a minha pergunta ao professor Gileno Rocha. Professor, atualmente eu trabalho no Mais Educação com a matéria de xadrez também. Eu dou aula de matemática e xadrez para os meus alunos. E o senhor falava acerca do ensino de xadrez atrelado à matemática. Então eu queria que o senhor falasse, explanasse um pouco desse assunto para a gente, do ensino matemático com a atividade de xadrez. É verdade, porque o xadrez ele tem essa característica de a gente aliar a matemática e outras disciplinas junto na hora da partida. Então o professor de xadrez nas escolas, ele não vai ensinar só o movimento das peças. As escolas querem que ele traga atividades que envolvam matemática principalmente, porque é uma das dificuldades que a escola está tendo hoje, né? Sempre teve, inclusive, a gente percebe que quando a diretora, a coordenação fala, que eles têm essa dificuldade com a matemática. E o xadrez é uma forma, uma ferramenta a mais para ajudar nesse ensino. Então ele vem mostrar, dentro dele você trabalha muitas atividades que vão envolver soma, multiplicação, cálculo, raciocínio. Dependendo da turma, você pode adaptar uma atividade bem legal que vai trabalhar esse raciocínio, vai despertar no aluno esse talento que ele tem. Às vezes está faltando alguma coisa para que ele melhore na matemática. Bom, a minha pergunta vai a respeito dos estágios. Senhora, eu gostaria de saber de que modo esses estágios podem ajudar os estudantes de licenciatura em matemática a passar, a se aperfeiçoarem na sua prática, na sua profissão, e de que modo eles podem fazer um estágio com uma qualidade realmente de um professor bem capacitado, para que ele não chegue lá passando alguma matéria fora do contexto. Como isso pode ser introduzido, assim, como isso pode ser passado para os alunos de licenciatura, de que modo eles possam passar na prática a partir dos estágios? Primeiro, o estágio tem que ser feito de uma forma colaborativa. Colaborativa no sentido de que o professor escolar, o estagiário, o professor de estágio, direção de escola, orientador, supervisor, colaborem entre si, discutam, planejem as ações do estágio. O que acontece muito no estágio? Só o professor de estágio, o professor escolar e o aluno interagem entre aspas. Você vai para a escola, você é apresentado ao professor, aí você fica observando a prática daquele professor e depois você vai lá e faz uma atividade de regência que não vai contribuir para a sua prática. Você tem que vivenciar o contexto da sala de aula como um todo, você tem que vivenciar a escola como um todo. E a escola não é só sala de aula, e o professor não vive só na sala de aula. A escola tem vários, tem projeto pedagógico, tem outros projetos que ela desenvolve dentro do contexto, tem laboratório, tem sala de informática, tem biblioteca. E assim, várias coisas que tem que somar com esse fazer, com essa formação do professor de matemática. Assim, a sala de aula é importante. Você ver o outro fazer, você aprender com a experiência do outro é importante também. Mas não é só isso. Você tem que planejar, você tem que olhar, e assim, você tem que passar por várias situações. Não é só uma situação, não é ver só um professor. E assim, o que acontece muito com o estágio é isso. Você vê só um professor, faz só um trabalhinho lá e acabou o estágio. Não, o estágio é a sua carta de apresentação à sua profissão. A gente vê muitos professores, muitos estagiários
por dificuldade, porque assim, é grande o número de rejeição dos alunos para com os estagiários. Porque, tipo, chega um professor na sala de aula que é estagiário, aí o aluno já olha, esse não é meu professor, pra que eu vou dar atenção pra aula dele? Acontece isso muito, e o professor, o estagiário, ele acaba tendo a insegurança de chegar na sala de aula e ser rejeitado pelo aluno. Exatamente. E por isso que o trabalho tem que ser colaborativo. Por isso que o professor escolar, que é o professor lá que está na sala de aula, o professor regente da sala, e o professor coordenador do estágio e o estagiário tem que dialogar, conversar, assim como os outros elementos da escola também. Porque você, enquanto estagiário, tem que se sentir um profissional. Você tem que se sentir um professor. Você tem que ser respeitado enquanto professor. Então, quando você chega para estagiar, o professor tem que dizer, olha, esse rapaz ou essa jovem, ele está aqui para estagiar, porque ele está se constituindo um profissional da educação, um professor, ele está aqui para aprender e também para ensinar, porque há uma troca de saberes, de experiência. Você está com saberes aqui da academia e o professor está lá com saber da experiência dele. Então, tem que ter essa troca de experiência, de conhecimento, tá? O saber dele lá é um saber privado, né? Mas ele tem que tornar público quando ele passa para você as metodologias, os conhecimentos, essa coisa toda, ele está tornando aquele saber dele um saber público e está construindo seu saber, se tornando você um profissional competente. Então, esse saber não é só o saber da academia, o saber do estágio lá é muito importante. É por isso que, assim, quando eu faço estágio, eu faço porque meus alunos passam por vários professores, até chegar aquele professor que ele diga, esse que eu quero. Professora Renata, a mesa redonda, né, que foi composta por vocês três, falava sobre a matemática e a diversidade dessa forma de ensinar, justamente, né? Então, eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente a importância que tem essa diversificação desse processo ensino-aprendizagem. Bom, primeiro, quando eu trago o estudo da proposta de explorar o laboratório de ensino de matemática, não explorar o laboratório de ensino, mas os recursos que estão presentes ali, é uma das propostas de diversificação das atividades. E essa proposta eu trago inicialmente para a formação inicial de professores, mas que também se estende para a formação continuada de professores, que também professor que já está em sala, ele pode se usar esse espaço no laboratório e fazer formações. Esse contato a universidade tem que ter com a comunidade com a universidade, que é o que recai no que a professora falou, é um trabalho colaborativo. Se a escola não tem, então traga o professor para cá. Aqui nós temos um laboratório, ele não é grande, ele é pequeno, mas nós temos, onde fica armazenado os recursos didáticos. Incrementar é a mesma coisa, hoje tem. E alguns professores já vão, já visitam o espaço, então isso é importante, essa diversificação desses espaços. E eu trago a proposta de usar mesmo o laboratório, porque assim, se eu levar um jogo, levei o geoplano para a minha sala de aula, eu vou ensinar só o geoplano, o aluno vai conhecer só o geoplano. Não, agora vamos levar ele para o laboratório. Nossa, vai aumentar. Professora, para que serve isso? Para que serve aquilo? Foi o que aconteceu numa disciplina que eu ministrei recente aqui, Prática de Ensino 2, para a turma de 2014. Eu levei isso para o laboratório. Quando eu levei lá, para que serve esse material, professora? Como é que eu posso usar? Então, diversificou. Então, desperta o aluno as descobertas, os interesses e também, se desperta no aluno da graduação, possivelmente também despertará nos alunos da educação básica. E foi o que eu fiz no meu projeto. Primeiro foi dar formação para os alunos da graduação e depois pegamos os materiais que foram construídos a partir do material que já tinha lá, porque foi uma das justificativas, às vezes, de eu trabalhar com material lá não tem na escola. Assim não tem, vamos construir. E a construção dele foi com um custo muito mais, muito menor. Tipo, um geoplano de plano coordenadas, geoplanos e coordenadas cartesianas, que é aquele que você monta e desmonta, você monta gráficos e equações, funções do primeiro e segundo grau, de R$ 35, os alunos construíram por R$ 5, usando papel EVA. Então, depois, nós fizemos a formação com os alunos do ensino médio, já que estavam no estágio 4, vamos trazer então esses alunos para cá e vamos ver como é a visão do aluno, e eles no mesmo sentido. Depois nós levamos eles para o laboratório e eles ficaram encantados pelo ábaco que eles nunca tinham visto na vida deles. Conjunto de equilíbrio de novo. Então, para isso, para a gente
foi um momento muito impressionante. Tirar o aluno daquele espaço que ele está ali acostumado só usar só o quadro, o livro e o pincel e levar ele para outro espaço, isso dinamiza as aulas, que é o que o Lorenzato faz, fala, Passos também trabalha nessa perspectiva. Então, é uma das formas de manifestação dessas múltiplas linguagens. Até porque isso é gratificante, não só para os alunos, como para os professores, que ao verem os seus alunos com mais interesse em participar das aulas, se sentem bem mais, como eu posso dizer, eles se sentem mais aliviados ao passar a matéria, porque sabem que o aluno está com interesse em aprender e ele vai ter rendimento naquela matéria, naquela disciplina. Isso, e quando ele diz para que serve isso, como é que eu posso usar? Despertou interesse, então acaba que o professor orientar esses alunos ao uso desses materiais. Fazer como eu sempre falo, todo jogo tem uma limitação, não dá para ficar só no jogo. Senão o jogo, ele entendeu aquele conceito da matemática, que ele ficava abstrato, que ele acaba tirando daquele objeto que é concreto, vamos passar para a resolução de problemas da matemática. E foi uma das primeiras experimentações que eu fiz foi ano passado, que foi o pré-teste do material, o museu Geoplano, uma oficina que foi fundamental, o museu Geoplano, para ensinar conteúdos matemáticos, aprender os conteúdos do ensino médio. Então, eu fui orientada pelo professor a fazer assim: primeiro você faz algumas atividades sem uso do material e vê como é que ele se comporta, se a gente consegue resolver com mais facilidade, e depois você vê, usa o material e vê como foi, e faz esse comparativo. E eu percebi isso. Porque quando é que o meu interesse nasceu pelo jogo? Porque eu tive dificuldades em probabilidade na graduação. Eu não entendia de jeito nenhum probabilidade, porque era um uso de muito jogo, baralho, dominó, xadrez. O que eu fiz? Fui pegar o baralho, comprei 52 cartas e comecei a montar. Quando eu comecei a manipular o objeto e ver, eu resolvi a probabilidade com muita capacidade e consegui abstrair aquele conceito de comparação, de igualdade que vai aparecer como de representação. Então, isso é importante desenvolver. Mas é claro que nós não temos só o jogo, tá? E a professora tem outras tendências, temos ética, tem modelagem, temos a informática. Então, você dispõe de várias metodologias de ensino que podem dar e trazer também uma questão que eu até não falei, a matemática. A matemática tem uma linguagem própria. Enquanto para a língua portuguesa A e B são diferentes, para a matemática nem sempre isso acontece, pela transitividade. Quando vocês têm a enunciado, se A é igual a B, B é igual a C, então A é igual a C. Pela propriedade de transitividade, você vai provar isso. Entendeu? Então, aí tem que tomar os cuidados para não causar obstáculos didáticos na hora de ensinar o aluno, para fazer as coisas. Que ele consiga compreender que a matemática tem uma linguagem própria, tem uma linguagem simbólica que nem tudo que é. Uma formalização. Gente, nós agradecemos muito a entrevista de vocês e fica a mensagem para a galera do blog, para vocês acessarem, continuar vendo os vídeos. É muito importante para a aprendizagem de vocês, todos que estão acompanhando o blog, porque todo esse conhecimento que nós estamos recebendo aqui, nós estamos passando para vocês. Então, quem quiser acessar, quem tiver qualquer dúvida, acesse o blog da gente. E amanhã é o encerramento, então estão todos convidados. É isso aí, nós agradecemos a participação dos três. Parabéns pela palestra, que continuem nessa área, aumentando a cada dia mais o conhecimento. E para vocês que acompanham o nosso blog, que possam compartilhar, curtir e estar cada dia acessando o nosso blog. E a qualquer momento voltaremos com mais informações sobre a jornada de estudos matemáticos.